Estamos de volta com o programa Arte do Cuidar. Isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí tenham gostado, na verdade, do primeiro bloco, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui com a Fabiana a respeito da questão emocional. E ela estava falando dessa situação da gente, como é que fala? Aprender a identificar algumas emoções, né? E que me chamou a atenção, até antes ela estava falando e antes do intervalo eu pensei num exemplo clássico aqui, que eu queria até que você comentasse alguma coisa a respeito, Fá. Daquela situação que a gente vê, por exemplo, uma criança, um menino, o menino caiu da bicicleta, bateu o joelho, provavelmente sentiu uma bela de uma dor e começa a chorar, né? Começa a chorar. E quantas vezes não acontece a gente ter visto situações assim, da pessoa chegar e falar, para de chorar, menino não chora, levanta logo, foi nada, não foi nada, vai, anda, vai. O que isso pode gerar na pessoa, principalmente lá na infância, né? Que acho que é onde as pessoas mais acabam gravando comportamentos, aprendendo a reagir perante situações. O que pode acontecer nisso daí? Isso daí tem a ver com o que você estava falando da gente, de repente, perder a capacidade de identificar emoções? Eu acho que existem alguns pontos que nós podemos trabalhar nisso, né? Pensar nisso, refletir aqui junto com os nossos ouvintes. Uma coisa é, quando a criança cai e a pessoa que está perto vê aquilo, você tem medo de fazer alguma coisa que iniba com que essa criança, por exemplo, ande de bicicleta novamente. Então, às vezes, a falta de conhecer ou pensar no que falar faz com que a gente já tire o problema da frente. Tira. Então vai, anda, não foi nada, mas foi. Entendeu? Então eu penso que acontece que as pessoas que estão educando pessoas não se conhecem. Então como eu vou lidar com o sentimento do outro se eu não sei nomear sentimento e a partir do que eu conheço que existe um sentimento lá eu vou ter que cuidar? Então, muitas coisas a gente quer tampar, bispo. Então, eu não quero entender. Mas o meu filho está com medo. O que eu faço nesse momento que ele está com medo? O que eu falo para ele? Como eu vou agir? Eu mostro para ele que eu também tenho medo de algumas situações? Mas eu vou mostrar fraco e eu preciso mostrar para o meu filho que eu sou forte. Não, nós podemos falar sobre sentimento, nós podemos falar das nossas angústias e das nossas felicidades, entendeu? Mas as pessoas, por também não se conhecerem, produzem esse comportamento e outras pessoas também não passam a pensar nisso. Eu pensei agora numa outra situação que é muito comum, mas dentro da minha prática, né? Então você tem, por exemplo, um paciente com um câncer avançado, fazendo um tratamento de quimioterapia, e o familiar que está acompanhando, que ama essa pessoa e obviamente que quer que essa pessoa melhore de todo jeito, muitas vezes eles ficam numa situação, ambos sofrendo do ponto de vista emocional. E cada um no seu mundo. Cada um no seu mundo, sem manifestar aquele sentimento, aquela emoção, sem falar para o outro. Então é muito comum quando a gente pega, por exemplo, um familiar, né? O paciente está lá na quimioterapia, o familiar vem até a gente. E ele traz algumas demandas, né? Doutor, puxa, tá tão difícil para mim. Eu tenho que estar forte ali do lado do meu pai, eu não posso mostrar fraqueza para ele não desanimar, mas puxa vida, eu não estou aguentando, então eu choro na hora que eu vou tomar banho, aproveito esse momento que eu estou lá quieto, isolado ali e tal. E eu sei, né, porque como eu converso com os pacientes e os familiares, eu escuto os dois lados, né, esse pai também muitas vezes, na hora que apaga a luz para todo mundo ir dormir, ele chora sozinho, né? Então ele tem emoção, ele tem um sentimento e que gera um sofrimento, principalmente pelo fato desse sentimento não ser compartilhado. E muitas vezes é o que você falou, as pessoas elas pensam que demonstrar o sentimento é mostrar fraqueza, é mostrar vulnerabilidade, e que isso pode influenciar de modo negativo no curso do enfrentamento da doença, enfim, né? E na realidade não é assim, né? Quando a gente está numa situação
vulnerável, sim, emocionalmente, tristeza e tudo mais, qual é a melhor situação para essa pessoa? Não é buscar ajuda? Não é estender a mão, que alguém segure na mão dessa pessoa? Então, é por isso que a gente encaminha para o psicólogo, é por isso que a gente pede para esse profissional também dar apoio, né? Você consegue falar um pouquinho sobre essa questão? Então, eu penso que é o medo da... olha como a vulnerabilidade é importante, né? Eu falar que estou vulnerável, eu sou fraco. Mas vamos fazer um paralelo com a medicina? Sabe aquela ideia de quem procura acha? Então, se eu não conheço o problema, é como se ele não existisse. Então, se eu não vou ao médico fazer um exame... Então, eu não tenho problema, mas ele está lá. Não tem exame para mostrar, Eu não tenho exame para mostrar, eu ainda não estou com sintoma, não tenho sinal nenhum dessa doença, então ela não existe. E ela já pode estar lá, silenciosa, fazendo várias coisas com você. Vamos trazer isso para a parte emocional. É como se a gente negasse aquilo, é como se não existisse. Né? Eu não preciso cuidar do que não existe. A partir do momento que eu aceito, Bispo, e isso eu acho que tem a ver, o que eu vou falar agora, com anos de estudo, mas também com a minha vida, né? Experiência de vida. As pessoas acreditam que aceitar é se conformar, e não é. Quando a gente aceita, a gente pode cuidar. Nós podemos dividir. Então, pensa uma pessoa, né? Você que atende pacientes em cuidados paliativos exclusivos, que é um paciente que já tem a ideia de que a doença está numa fase terminal. Eu tenho como mudar esse curso da doença? Eu não tenho. Mas, a partir do momento que eu aceito que aquilo vai acontecer, seja com a minha mãe, com meu pai, com meu marido ou comigo, eu posso estar do lado das pessoas que são importantes para mim e a gente conversar sobre isso. Quem diz que a gente não pode sentar junto e chorar? É a mesma coisa. Eu aprendi muito isso na faculdade. Você não vai chorar junto com o seu paciente. Eu sou humana. É lógico que eu não vou me descabelar na frente de um paciente. Não vai ter uma crise histérica. Não vou ter uma crise. Mas por que eu não posso estar unida a ele num momento que ele vem me contar algo tão frágil, tão delicado da vida dele, e eu não posso, às vezes, escorrer uma lágrima do meu olho, a gente não pode pegar na mão, a gente pode, humano precisa de humano, pessoa precisa de pessoa, Bispo. Então, a gente, por não querer mostrar essa fraqueza, e como se eu quisesse afastar um problema, eu nego. Então, muitos familiares acabam, aquela pessoa que você ama tanto, partindo, sem você ter falado para ela muitas coisas que você gostaria, porque negar é não existir. Negar é só negar. Aceitar é cuidar. Isso que é importante. Isso que você tocou realmente relevante, né? A gente considera que não só como fase do luto, né? E o luto ele pode começar a partir do diagnóstico de uma doença mais grave, não só câncer, mas outras doenças, um Alzheimer, enfim. Uma das fases, e geralmente a primeira fase que a pessoa enfrenta é a negação, né? Isso é um mecanismo de defesa, né, que a pessoa inconscientemente acaba manifestando, meio que para se adaptar àquela situação por conta dela, teoricamente, né, a gente não pensa nisso, né, é um ato meio que vem, né, que a gente não controla. Mas uma situação de mostrar que ela não está preparada para encarar aquilo ali ainda, né? E nessa fase, dentro da oncologia, por exemplo, é uma fase que a gente percebe, por exemplo, que o paciente começa a fugir, né? Fugir da consulta, remarcar. Você marca a quimioterapia, ele inventa que está com febre para não fazer, ele não quer tomar a quimioterapia. Aí, às vezes, mistura muito com a questão também da fé. Então, ela nega que ela está portando aquela doença e ela assume a certeza de que ela vai ser curada por conta da fé. E aí, ela não quer tomar a quimioterapia, porque se ela toma a quimioterapia, ela está aceitando, entre aspas, e assumindo a patologia, que ela acha que Deus vai curar sem esforço dela nenhum, né? E isso começa a virar uma bola de neve que, sem dúvida nenhuma, nós, enquanto médicos, se não colocarmos nesse contexto de assistência o profissional psicólogo, ou até mesmo em algumas situações o profissional psiquiatra, a gente não consegue trazer essa pessoa para a realidade.
Existe muito mito em relação ao dar a notícia, por exemplo, né? E eu acho que envolve isso que você está falando aí, né? Eu vou atender um paciente, muitas vezes eu chamo o paciente no consultório e entra correndo uma moça que é a neta do paciente na frente e entra no consultório e fecha a porta e você fica esperando, né, o seu Zé entrar. Aí a moça gira e fala assim: doutor, eu entrei primeiro porque eu quero falar tudo o que está acontecendo com o meu avô. E por favor, hein, o senhor não fale que ele está com câncer. E aí eu fico com aquela cara de bobo, olhando bem para a cara da pessoa e falo: escute, como é que eu vou falar para ele ou vou negar que ele não tem câncer se ele veio consultar com um oncologista? Numa clínica especializada, onde as pessoas fazem quimioterapia. Como vai se construir vínculo médico-paciente se você não falar a verdade para ele, né? Não existe vínculo, né? Então, o que eu faço numa situação disso? Isso é comum, bastante frequente. Eu falo para essa familiar que, obviamente, que por mais difícil que seja o diagnóstico, o prognóstico, a gente não vai selar, né? Definir assim, olha, vai morrer mesmo. Não é isso. Mas a gente mostra que, apesar da gravidade da doença, ou por mais grave que seja, tem sempre algo a fazer. Seja quimioterapia, uma rádio, um medicamento, enfim. E que a equipe médica estará sempre ali ao lado, com a equipe multiprofissional, aí entra nutricionista, enfermeiro, psicólogo e tudo mais, para estender a mão em todos os momentos que esse paciente e a família precisem, e que todos ali têm que fazer parte do cuidado. Não dá para cuidar faz a consulta com a neta, aí chama o paciente e faz um teatrinho, não é uma consulta. Porque o paciente não precisa saber, não pode saber, né? E aí você dá um remedinho e fala que é para tratar uma úlcera no estômago. E não é nada disso, né? Eu penso, bispo, que todos nós tivemos uma história de vida, estamos tendo uma história de vida, e isso foi gerando algumas crenças, tá? Então a gente costuma medir o outro pela nossa régua. Então, se eu acredito que eu não vou dar conta, ou que uma pessoa, quando recebe um diagnóstico como esse, não vai dar conta, eu já transfiro isso para ela, como se eu fizesse uma leitura mental, uma adivinhação. Então, se essa pessoa ficar sabendo que ela tá com câncer, ela vai desistir da vida, ela não vai ter vontade de tratar, ela não vai aguentar tudo que vai passar. Então, eu acho que um pouco do que a gente transfere é a régua da gente, né? Então é importante o autoconhecimento para a gente começar a entender o que é meu, o que é do outro. Viemos de histórias diferentes, podemos estar vivendo juntos, mas mesmo dentro de uma família, pai, mãe, filhos, irmãos ali junto, cada um tem um entendimento de um jeito da história. E quando ela for passar por algo, ela vai fazer a leitura daquele momento pela forma que ela entendeu a vida, né? Então, é importante, sim, o profissional falar sobre isso, trazer essa família bem próxima, né? Encaminhar para o psicólogo, mas o que a gente vê também, bispo, que muitos profissionais não acreditam na psicologia. Né? É uma coisa triste isso, e por isso que eu acho que a gente tem que falar que o psicólogo ele se sente muito sozinho. A gente parece que tem uma profissão solitária e nós não precisamos ser solitários, né? O médico, quando ele está com alguma dúvida, ele está querendo alguma coisa, ele discute com o colega da sala do lado, com um colega da mesma experiência que ele. Só que os nossos psicólogos não. Alguns têm supervisão, alguns conseguem fazer isso, mas outros acham que eles têm que resolver tudo. E muito da medicina também não indica o paciente para a gente. A própria formação médica é uma formação que reforça que o médico é capaz de fazer tudo, né? É uma formação como é que fala? Onipotente, né? Então, de fato, o médico ele muitas vezes não tem a visão global de cuidar do paciente, avaliando as necessidades que ele tem do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, as demandas espirituais. Então ele fica focado naquela questão da doença física, né? Da doença orgânica. É o câncer do estômago, é o coração fraco, a insuficiência cardíaca, o rim. Só que quem está doente é uma pessoa, não é um corpo.
né? Uma pessoa que tem mente, Corpo, mente e espírito. que tem espírito, né? Que tem um contexto social, porque ela vive ali numa família, ela tem uma profissão, ela tem algumas, como é que fala? Tem uma biografia toda sendo escrita desde o momento que ela nasceu, né? Então, tudo isso no momento de uma não só de doença em si, né? Eu sou médico, então eu tento puxar para esse lado. Mas qualquer situação existencial que gere um desconforto ou põe a pessoa em xeque em alguma situação. Por exemplo, perder o emprego. Não é uma situação que gera desconforto e que tem cada um age de uma maneira nesse momento. Que tem que gerar uma adaptação. Nós vamos falar no isso? próximo programa sobre isso, importante. Então, essas situações geram um sofrimento e essa pessoa ela precisa se alinhar, né? Então, por isso que nós tivemos o desejo de trazer nesse programa que a gente fala sobre o cuidar, falar sobre isso, desmistificar algumas coisas, se mostrar pronto para ajudar esse paciente. Então, quando a psicologia se colocar mais, as pessoas vão lembrar mais dela. Só que a gente fica no nosso cantinho também, né? Então, as pessoas não entendem que na psicologia também tem várias abordagens, que a gente pode trabalhar em várias áreas. Imagina, psicólogo, é aquele meu amigo que eu converso, que eu tomo café. Não é. Nós estudamos muito, nós passamos por várias fases para estar cuidando de um paciente. Agora você falou uma coisa interessante. A ciência, à medida que ela evolui, né, os conhecimentos vão se somando e, obviamente, que ninguém é capaz de saber tudo de tudo, né? Então, dentro da medicina, né, a gente tem algumas especialidades médicas. Dentro da especialidade tem subespecialidades, né? Por exemplo, o médico ortopedista cuida dos ossos, mas hoje tem ortopedista de quadril, ortopedista de coluna, ortopedista de mão direita, até isso tem. Não sei se você sabia. Essa eu não sabia, achei de mão. Não de mão direita. Parece bobeira. Daqui a pouco é do dedo. Fale uma coisa para mim. Eu imagino que dentro da psicologia, também pela dimensão em que nós temos, no sentido da ciência ter evoluído, né? Apesar de ser uma ciência no Brasil considerada jovem ainda. Bem, né? Jovem. Existem também essas diferenças de atuação, abordagem. Como é que funciona essa divisão aí, Fá? Então, vamos lá. Na medicina, vocês chamam de especialidade, né? E aqui na psicologia, a gente chama de abordagem, né? São formas de compreender o subjetivo, formas de compreender o humano e cuidar dele, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Vou puxar um pouquinho uma sardinha para o meu lado, que eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Certo. Isso é uma abordagem. Mas vamos começar a conhecer as abordagens. Existe uma que chama behaviorista. Falei certo, Bispo? Que vem do behavior, do inglês, comportamento, né? Foi melhor que o alemão. Tá bom. Vamos lá, vamos treinar. O objeto de estudo da análise do comportamento, aí do behaviorismo, é o comportamento humano utilizando métodos objetivos e aplicáveis, que é aquilo que você falou, que faz algo ser ciência. Algo que você aplica, um método, você consegue mensurar resultado e você consegue aplicar em grande escala, tá? O behaviorismo pode ser aplicado para todos os animais. O ser humano é um animal. Então, como começou isso? Antes até, né, um pouquinho, nós tivemos Pavlov, que mediu a saliva do cachorro. Você sabe sobre essa experiência? Eu gostaria de contar aí para os nossos ouvintes. Dá tempo? Então, tá. Não, é bom, interessante para entender o comportamento. Ele colocou um cachorro, tinha uma mangueirinha na boca do cachorro para medir a quantidade de saliva que ia para um potinho, tá? E toda vez que ele apresentava a carne para o cachorro, dava para o cachorro a carne, ele também tinha uma buzina, mais ou menos assim. Então, o cachorro comia carne, salivava e escutava a buzina. Ao longo do tempo, Pavlov percebeu que o seguinte, só apresentando a buzina, o cachorro já salivava aquela quantidade. Olha que bacana, né? Então, a gente está falando aí que a gente pode juntar comportamentos, né? Nós fazemos isso. Logo depois veio o Skinner, que ele fez um experimento chamado a caixa de Skinner. Isso daí eu estudei na faculdade e eu fiz na faculdade, tá? Não da forma que o Skinner fez, porque ele foi até extinção e hoje não é permitido, mas nós fizemos. Então, o que é a caixa de Skinner? Você tem uma gaiolinha e lá você tem um ratinho.
E a gente tem que treinar o ratinho. Eu falo, sou normal, mas já treinei o ratinho. Mas vamos lá, uma brincadeira, mas é real. Então, esse ratinho tem num ponto da gaiola, num lado da gaiola, que tem uma alavanca. E ele tem que apertar para receber a comida. Só que ele não sabe disso. Então, nós vamos ter que trabalhar reforço positivo. A gente vai ter que incentivar esse ratinho a chegar até a alavanca. Então, o meu ratinho, por exemplo, na primeira aula, ele só dormiu. Eu fazia cosquinha nele, eu tentava, só dormiu. Aí, quando ele se movimentou para o lado direito, que era o lado que eu gostaria que ele fosse, para onde estava a alavanca, eu dei uma comidinha para ele. Opa! Ele ficou lá, por que eu ganhei a comidinha? Aí ele se movimentou para o outro lado e não ganhou a comidinha. A hora que ele movimentou novamente para aquele lado, eu dei comidinha. Então, quanto mais ele chegava perto da alavanca, ele ganhava a comidinha. Depois ele começou a ganhar só quando ele apertava a alavanca. E depois, quando ele apertava 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E isso mostra o quê com esse experimento? Que a gente consegue reforçar o nosso comportamento, que nós conseguimos aprender o comportamento. E isso é muito importante. Então, se eu estou tendo um comportamento hoje que foi aprendido de algum lugar da minha história, eu posso mudar. Se esse comportamento não está me levando, bispo, para um resultado desejado, para o que eu imagino para a minha vida, eu tenho que pensar sobre ele. E eu tenho que criar uma estratégia para mudar isso. E é possível. Então a gente está falando aqui das abordagens, né? Que eu me entusiasmei aí com a análise do comportamento. Outra abordagem é o cognitivo. Então, é uma área que estuda o funcionamento da mente. Onde surge o meu pensamento, né? Então, o que eu estou pensando, de onde vem isso, que são das minhas crenças, e como eu estou agindo a partir disso. A parte do agir a partir disso foi a união do cognitivo com o comportamental, que é a área que eu trabalho. Quando eu entrei na faculdade, normalmente as faculdades elas são muito fortes em psicanálise, que é uma outra abordagem que eu vou falar aqui pra gente. Mas eu, por ser muito racional, eu me encantei com o comportamental. Falei, é isso. Nossa, é a forma que eu penso, é a forma de ver. Mas ao longo do processo, do curso, eu fui entendendo que faltava alguma coisa, que eu precisava de algo mais, porque eu acredito em mente, eu acredito em pensamento, eu entendo que a história gera um pensamento que faz a gente agir. E eu me encontrei na TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia. Então, o behaviorista, ele entende que tudo é só comportamento. Até o pensamento é um comportamento. Tem um estímulo e uma reação. Estímulo e reação. Não existe um pensamento aí no meio, é isso? Isso mesmo. E, na verdade, até o pensamento é entendido como um comportamento. Perfeito. Eu não consigo entrar fundo sobre isso para você. E o nosso programa está acabando também, né? Então, a gente vai deixar para o próximo. Então, ouvintes, não esqueçam, participem aí, escutem o nosso próximo programa. E eu vou falar já a partir das abordagens, a partir disso. É isso aí. Gente, esse assunto é interessante, por isso que nós... Passou muito rápido o tempo. Pois é. Por isso que nós pensamos em fazer uma série aqui, porque a ideia é trabalhar várias questões, né, da psicologia para que vocês entendam o quanto dá para a gente mexer com isso, né? Eu acho que, como eu falo, a gente cuida do que a gente conhece e a gente também aceita. Então, a partir do momento que a gente falar mais sobre a psicologia, mais as pessoas vão começar a ter afinidades e o desejo de procurar. A ideia é no próximo programa, então, a gente retomar essa questão das abordagens, né? Acho que voltar a falar um pouquinho Vou falar um pouquinho de cada. Do que é o behaviorista e o cognitivo, e depois a gente descreve as demais. E daí você fala da atuação do psicólogo, né? Porque psicólogo não é só aquele que fica dentro do consultório de perninha cruzada anotando o que o outro está falando, né? É isso mesmo. Não é só isso, tem muita coisa para a gente falar. É extremamente importante essa questão do autoconhecimento. Faz uma consideraçãozinha final, Fá, e depois a gente vai para aquela famosa frase que a da ideia semana. Aí para o nosso ouvinte é compreender a importância do autoconhecimento e que isso vai trazer melhora na qualidade de vida geral, né? Entender que buscar ajuda profissional não é fraqueza, e sim força, é lutando para ter algo diferente, né? Então, fiquem tranquilos, procurem. Vocês não estão parecendo fracos, vocês estão parecendo fortes, né? Acho que isso que é importante. No próximo programa a gente vai falar bem mais sobre isso também. Muito bem, vamos reforçar a questão aí
da importância, né, pessoal, que vocês assistam também pelo Facebook, YouTube, compartilhem aí com seus amigos, falem bem do programa, se gostarem, se não gostarem, reforço não precisa falar positivo. nada pra ninguém, né? Tá bom, mais uma vez nós agradecemos os nossos apoiadores, Centro Oncológico De Vita e Associação Peregrinos do Cuidar. E para não perder o costume, vamos fazer a frase da semana para o pessoal ficar aí refletindo, né? A Fabiana aqui escolheu essa frase, que é do Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitiva comportamental. Exatamente. Então vamos lá, atenção, hein, pessoal? Vamos falar aqui, ó. Se nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos mais preparados para alcançar nossos objetivos. É isso aí, pessoal. Obrigada por esse programa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma semana excelente e abençoada. E esperamos vocês nos próximos programas. É isso aí. Rádio Cantate FM, 15 anos e estamos só começando. Fiquem com Deus.